Futuros servidores públicos civis do Estado do Pará, vamos dar continuidade aqui a partir da aula 18, sem mais delongas. Vamos trabalhar aqui o tema dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Na minha humilde opinião, fortíssimo candidato para cair na sua prova. Olha só, vamos trabalhar dos deveres. Então veja bem, isso é muito importante, porque você, como futuro servidor do Estado do Pará, você tem deveres no cargo em que vai ser atribuído para você, vai trazer, na verdade, no cargo, você vai adquirir atribuições e responsabilidades. Aprendemos sobre isso. E os deveres são assiduidade e pontualidade, trabalhar todo dia e chegar no horário. Urbanidade, o que é urbanidade? Respeitar as pessoas. Não vai chegar um usuário de serviço público lá e você falar, tu não sabe quem está falando. Não, não existe essa história. Você tem que ter urbanidade, respeitar as pessoas, tá? Essa é a ideia, tratar as pessoas de forma com respeito. Discrição, obediência aos ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Olha, aqui eu quero trazer a cereja do bolo. Na minha humilde opinião, fortíssimo candidato para cair na sua prova. Por quê? Porque o examinador vai querer falar um dos deveres dos servidores públicos civis do Estado do Pará, de acordo com a Lei 5.810/94, é obediência aos ordens superiores. Ponto. Bem, veja bem, tem que trazer, exceto quando manifestamente ilegais. Se você, Deus o livre guarde, no exercício do cargo, receber uma ordem manifestamente ilegal, já cabe você representar contra essa autoridade que deu essa ordem manifestamente ilegal, tá? Exercício pessoal das atribuições, você não pode pedir para outra pessoa exercer as suas atribuições, é você que vai ter que exercer. Observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos. A atualização do que, professor? De seus dados pessoais, isso aí é um dever seu atualizar os dados pessoais e de seus dependentes, tá? Então é seu dever atualizar os dados pessoais e também os dados pessoais dos seus dependentes. Representação, opa, lembra que eu falei ainda agora? Se existir uma ordem manifestamente ilegal que foi dado aí de um superior hierárquico em relação a você, vai ter, veja bem, aqui é interessante, não é direito seu representar contra a ordem manifestamente ilegal, não é direito, preste atenção, é dever, dever. Se você receber uma ordem manifestamente ilegal, você tem o dever de representar contra as ordens manifestamente ilegais e contra as irregularidades. Fechou? O que mais que é dever, professor? Atender com presteza as requisições para a defesa do Estado. Perceba que não fala os requerimentos. Fala as requisições. Falei anteriormente, requerimento é pedido. Requisição é ordem. Então, quando você for servidor público civil do Estado do Pará, quem crê, diga amém. Amém, muito bem. Quando você for servidor público civil do Estado do Pará, for lhe dada uma requisição em defesa do Estado, você tem o dever de cumprir. O que mais? As informações, documentos e providências solicitados por autoridades judiciárias ou mesmo autoridades administrativas. E é dever seu também atender com presteza a expedição de certidões para a defesa de direitos, para a arguição de ilegalidade ou abuso de autoridade. Fechou? Então, mais uma vez, estamos lendo qual o tema? Deveres, na minha humilde opinião, um fortíssimo candidato para cair na sua prova esse tema, deveres. Vamos lá. Agora, vamos falar das proibições. Falamos o que é dever. Agora vamos falar o que é proibido você fazer aí quando você for servidor, no caso do Estado do Pará. É vedado, é proibido a você, servidor, acumular inconstitucionalmente cargos ou empregos na administração pública. Nós sabemos, de acordo com a lei aqui, não pode acumular 2 cargos de professor. Aliás, regra geral, não pode acumular cargo, emprego ou função pública. Exceto, se tiver compatibilidade de horário, 2 de professor, 1 de professor com outro cargo técnico-científico e 2 de profissionais médicos, de acordo com essa lei, e na Constituição fala 2 profissionais da área de saúde, tá? Então, é proibido acumular inconstitucionalmente cargos ou empregos na administração pública. É proibido também revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deve permanecer em sigilo ou facilitar sua revelação.
Então, veja bem, você tem algum conhecimento em razão do seu cargo e, por essa razão, você tem que manter o sigilo dessa informação. E aí você vaza esse sigilo. Era algo que você deveria permanecer em sigilo. Ou, né, você vaza a informação, facilita a sua revelação. Tá? Isso é proibido. Outro, pleitear como intermediário ou procurador junto ao serviço público, exceto quando se tratar de interesse do cônjuge ou dependente. Então, a regra é uma coisa um tanto quanto lógica. Se você é servidor público civil do Estado do Pará, você não vai poder ir pleitear em razão de ninguém. Você não vai estar. Aí você vai entrar para fazer o seu trabalho como servidor público, no seu cargo público, para atender a todos indistintamente. Tá? Agora, de forma excepcional, marque aí que a banca ama a exceção, exceto quando se tratar de interesse do cônjuge ou dependente. Então, se você está aí tratando de interesse do seu cônjuge ou dependente, tudo bem. Você pode ali, né, de acordo com o artigo 178, pleitear como intermediário ou procurador. Tá? Olha só, este tópico aqui é muito importante, tá? É proibido deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada por 30 dias consecutivos. Já vai logo tomando nota aí, vamos aprender lá na frente, que aquele servidor que falta por 30 dias consecutivos, lógico, ele vai responder ali, mas ele poderá ser enquadrado no chamado abandono de cargo. Anote logo aí, tá? 30 dias consecutivos sem justificada pode ser enquadrado no abandono de cargo. Também é proibida, vedado, valer-se do exercício do cargo para oferir proveito pessoal ou de outrem, ou de terceiro, em detrimento da dignidade da função. Então, imagine o servidor que ele vai valer do seu cargo, da sua função, para quê? Para se beneficiar, para proveito pessoal, ou mesmo para beneficiar terceiro, chamado outrem, tá? Isso é proibido. É proibido também cometer encargo legítimo de servidor público a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei. O que é isso? Você, de repente, tem até um cargo de chefia, mas você atribui um cargo à pessoa, como ele fala aqui, estranha à repartição. Tá? A não ser que a lei permita, você não pode fazer isso. Também é proibido participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio, exceto, marque aí, a não ser que seja na qualidade de acionista, tá, na qualidade de cotista ou mesmo na qualidade de comanditário. Então, cuidado. Mais uma vez aqui, é aquilo que eu falo para vocês. A banca ama a exceção. Ama a exceção. Exceto é a cara da banca. Tá? Então, em regra, é proibido você participar de gerência ou mesmo administração de empresa particular, empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio. Essa é a regra. A não ser que você esteja na condição de acionista, cotista ou comanditário. Também é proibido, é vedado aceitar contrato com a administração estadual quando vedado em lei ou regulamento. Então, se é proibido, vedado em lei ou regulamento, você não pode aí aceitar contratos com a administração estadual. Também é proibido participar da gerência ou administração de associação ou sociedade subvenciada pelo Estado, exceto entidades comunitárias e associação profissional ou sindicato. Também é proibido tratar de interesse particular ou desempenhar atividade estranha ao cargo no recinto da repartição. Marque aí, ó, no recinto da repartição. Você não vai poder aí tratar de interesse particular ou mesmo desempenhar atividade estranha ao seu cargo. É vedado, é proibido referir-se de modo ofensivo a servidor público e a ato da administração. Então, você não pode se referir de modo ofensivo a um colega, servidor público, nem mesmo aí a ato da administração. É proibido utilizar-se do anonimato ou de provas obtidas ilicitamente. Tá? Então, se você quiser expressar suas ideias, expresse, mas não de forma anônima, tá? E também é proibido, no caso, aí obter, provas obtidas de forma ilícita. É vedado também permutar ou abandonar o serviço essencial sem expressa autorização. Olha só, hein? Mesmo que você faça uma permuta com o seu colega, você vai no meu lugar e tal, se isso for possível. Isso só é possível, tá? Se for com a expressa autorização, certo? É proibido omitir-se no zelo e conservação dos bens e documentos públicos.
É proibido de respeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial. Ei, decisão judicial, entenda, não se discute, decisão judicial se cumpre. E você, como servidor, não pode desrespeitar ou procrastinar, fazer com que aquela decisão ela vai acontecer de forma lá para frente, só para prejudicar. Não pode, tá? É proibido também, é vedado deixar sem justa causa de observar prazos legais administrativos. É uma coisa um tanto quanto lógica, tá? Prazo, você não pode deixar, né, aí no caso, você não pode deixar de observar os prazos. Agora veja bem, como fala aqui, ó, deixar sem justa causa. Se tiver uma justa causa em que realmente você pode e se permite essa situação de prorrogar o prazo, tudo bem. Mas em regra, você não vai, né, no caso, tem que observar os prazos legais, sejam prazos judiciais ou mesmo prazos administrativos. É vedado também praticar ato lesivo ao patrimônio estadual. Tá? Você não pode praticar ato lesivo ao patrimônio estadual. É vedado também solicitar, aceitar ou exigir vantagem indevida pela abstenção ou prática regular de ato de ofício. Então, veja bem, você tem que fazer um ato regular de ofício. O que é um ato regular de ofício? É um ato que faz parte do seu cargo. Por essa razão do seu cargo, você tem que fazer. Mas, todavia, entretanto, você não pode receber, solicitar, aceitar ou exigir vantagem indevida para deixar de cumprir esse seu ato de ofício, tá? Aceitar é proibido, é vedado aceitar a representação de Estado estrangeiro sem autorização legal. É vedado exercer atribuições sobre ordens imediatas de parentes. Isso é importantíssimo. Marque aí, ó. É proibido exercer atribuição ordem imediata de parente até o que? O segundo grau. Salvo encargo comissionado. Olha essa exceção aqui, ó. Olha essa exceção. Salvo encargo comissionado. Tá? Então, a regra é, você não vai aí, dentro dessa ideia aí, você não vai aceitar, aliás, você não vai exercer atribuições sob ordem imediata de parente até o segundo grau, a não ser que seja em situação definida como cargo comissionado. É vedado praticar atos tipificados em lei como crime contra a administração pública. É proibido exercer a advocacia fora das atribuições institucionais, se ocupante de cargo incompatível. Tá? Então, se for um advogado, né, que for um servidor público do Estado do Pará, ele fala aqui que é proibido exercer a advocacia fora das atribuições institucionais, se ocupante de cargo incompatível. É proibido retardar injustificadamente a nomeação de classificado em concurso público. Fechou? Então, mais uma vez, pessoal, é muito importante, não precisa decorar, mas você, por vezes, lê bastante os incisos relativos aos deveres, que foi o artigo anterior com os incisos anteriores, e também as proibições, que foram os incisos que nós acabamos de ler. É muito importante, tá? O parágrafo único diz que não se compreende da proibição do inciso 8, bora ver aqui o inciso 8, que trata justamente o que? O 8 trata de aceitar contrato com a administração estadual quando vedado em lei ou regulamento, não se aplica, como ele fala, o exercício do cargo ou função na administração direta quando regularmente colocado à disposição. Tá? Muito bem, tranquilos até aí. Vamos falar do tema das responsabilidades. Vou trazer um macete para você nunca mais esquecer. A responsabilidade de vocês, se vocês tiverem infância e jogavam aquele jogo do Pac-Man, lembra do Pac-Man? Aquele bichinho que ia assim, pegava os pontinhos, lembra? Aí tinha os fantasminhas que iam atrás do Pac-Man. E aí, quando o Pac-Man ele comia, isso eu sei, pessoal, não que eu seja tão velha, porque eu vi no vídeo show, tá? Aí, o que acontece? Quando o Pac-Man comia aquela vitaminazinha, ele destruía todos os fantasminhas e podia correr atrás dos fantasminhas, né? Então, olha o macete. O macete é a responsabilidade do Pac-Man. Por que PEC, professor? Porque a responsabilidade de vocês, como servidor civil do Estado do Pará, será uma responsabilidade penal, uma responsabilidade administrativa e uma responsabilidade civil. Penal, administrativa, civil. É o que diz o artigo 179. Marque aí, ó. O servidor responde penal,
administrativamente e civilmente pelo exercício irregular de suas atribuições, tá? Então, mais uma vez, o artigo 179, muito importante, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Vamos aprender lá na frente que essa responsabilidade, elas são em regras independentes entre si, podendo acumular-se, tá? Vamos lá, responsabilidade civil, aqui ele fala da responsabilidade civil. Civil decorre de ato omissivo. Professor, o que é ato omissivo? Anote aí, deixar de fazer uma conduta. Ou ato comissivo. O que é o ato comissivo? Fazer uma conduta. Então, mais uma vez, a responsabilidade civil decorre de ato omissivo, deixar de fazer uma conduta, ou ato comissivo, ou seja, fazer uma conduta, doloso, ou seja, intencional, ou culposo, ou seja, sem intenção. Então, olha só, hein? Perceba o grau de responsabilidade civil. Perceba o grau de responsabilidade civil. Perceba, hein? Fez com intenção, de forma dolosa, vai responder. Fez sem intenção, vai responder. Fez a conduta, vai responder. Deixou de fazer a conduta, vai responder. Que resulte em prejuízo ao erário, ou seja, aos cofres públicos ou mesmo a terceiros. Tá bom? A indenização de prejuízo intencional, dolosamente, cuidado que a banca pode colocar doloso ou culposamente, não. A indenização de prejuízo intencional, dolosamente, causado ao patrimônio público, ao erário, somente será liquidado na forma prevista no artigo 125. Faça a leitura mais uma vez no artigo 125, dá uma pausa aí, dá uma lida aí na lei, no artigo 125. Então, a regra é a indenização de prejuízo intencional, doloso, causado ao erário, aos cofres públicos, ao patrimônio público, mesma coisa que erário, somente será liquidado na forma prevista no artigo 125, na falta de outros bens. Então, a regra é, vai atrás de outros bens que assegure a execução do débito pela via judicial. Aí, na falta de outros bens, é que vai, no caso, se aplicar o que está no artigo 125, tá? Que vai ser o desconto em folha. Parágrafo 2º, tratando-se de dano causado a terceiros, então vamos supor que o servidor público civil do Estado do Pará causou dano a um terceiro, certo? Ele responderá, o servidor responderá perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Como assim, professor? Aquele terceiro vai acionar o Estado, e o Estado vai responder. Se o Estado for condenado a pagar uma indenização, o Estado vai pagar. Aí depois o Estado vai entrar com uma ação regressiva contra o servidor, tá? Uma ação regressiva contra esse servidor, caso o Estado, né, seja condenado aí a pagar alguma indenização, no caso a terceiros, tá? Indenização a terceiros, certo? O que diz aqui neste parágrafo 3º do artigo 180? A obrigação de reparar o dano, marque aí, ela vai se estender, estende-se, olha só, a obrigação de reparar o dano, ela vai se estender aos sucessores e contra eles, tá? Ou seja, contra os sucessores, contra eles será executado, aqui está a cereja do bolo, muito importante você marcar isso, tá? Contra eles será executado, marque aí, até o limite do valor da herança recebida. Opa! A banca vai querer falar que pode afetar o patrimônio dos herdeiros. Não, não. Vamos supor que um servidor está devendo, hipoteticamente, causou um dano de 100 mil reais contra o Estado, 100 mil reais, e ele veio a óbito, ele faleceu, certo? E aí deixou um patrimônio de 150 mil, exemplo hipotético. Então, o que acontece? O que pode ser atacado é o valor do patrimônio, né? Se foi 100 mil, vai pegar 100 mil, o resto divide depois lá na herança, certo? Que toda herança, né, vai ser dividida depois. Então, vai atacar. Agora, professor, o que é? Vamos fazer um exemplo assim. O servidor está devendo 100 mil, tá? E ele só tem 50 mil de patrimônio. Tá? Então, vai pegar 50 mil, o resto pode pegar dos herdeiros? Não.
O que pode atingir é até o limite da herança recebida. A obrigação de reparar o dano estende aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Tá? O artigo 181, aquilo que eu havia falado para vocês, diz que as sanções civis, as punições, né, civis, penais e administrativas poderão acumular-se entre si. Então, a regra é, elas são independentes, sendo independentes entre si. A sanção civil, a responsabilidade civil, a penal e a administrativa e as suas respectivas sanções são independentes entre si, podendo acumular-se. De repente, o servidor fez um ato que causou um dano na área penal, um dano na área civil, um dano na administrativa. Pode acumular, tá? A absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria. Muito importante esse artigo 182, marque fortemente ele. Por quê? Porque nós sabemos que as responsabilidades e as sanções elas são independentes entre si, podendo acumular-se. Independente. Agora, veja bem, vamos supor que o servidor está respondendo penal e administrativamente. Penal e administrativamente por um ato, tá? Lá na frente, ele foi absolvido na área penal. Preste atenção, hein? Lá na frente, ele foi absolvido na área penal. Lá na frente, ele foi absolvido na área penal. Tá? Agora, você vai perguntar, professor, para saber se vai repercutir ou não na área administrativa, tem que saber o que falou a sentença. Se a sentença foi afirmando que não houve o fato, nega a existência do fato. Ou a sentença até diz que houve o fato, mas não foi o servidor, afastar do servidor a autoria, aí o administrativo, no caso o penal, vai repercutir no administrativo. Fechou? Pessoal, e se a decisão lá no penal foi inocente por insuficiência de provas, vai repercutir no processo administrativo? Não. Nesse caso, não vai repercutir. Só se negar a existência do fato, a decisão judicial lá, penal, né? Negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria. Muita atenção, esse é um tema muito importante. Futuros servidores, finalizamos esse bloco. Um abraço e até o nosso próximo encontro.